O palestrante será o professor Paulo Milton Barbosa Landim, formado em Geologia e com doutorado em Estratigrafia pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Estratigrafia e Geomatemática pela Northwestern University. Ele é professor emérito da Universidade Estadual Paulista, autor de vários artigos em periódicos especializados e também livros sobre geoestatística. Até no final desse seminário a gente vai passar para vocês um cupom, como conseguir um cupom de descontos para adquirir o livro de geoestatística do professor Landim. Atualmente ele é professor voluntário do Departamento de Geologia Aplicada do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp de Rio Claro e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 1C. Bom, agora eu vou passar a palavra para o professor Landim e eu volto ao final da apresentação para a nossa sessão de perguntas e respostas. Professor Landim, agora é com o senhor. Tá, muito obrigado. Eu sou o professor Landim e estou aqui na qualidade de co-coordenador desse terceiro simpósio de geoestatística aplicada em ciências agrárias. A outra co-coordenadora é a professora Célia Zimbach, do Departamento de Solos e Recursos Ambientais da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu. Esse simpósio, estamos já na sua terceira edição, e isso já é um bom sinal do interesse que vem despertando desde que há 6 anos atrás nós iniciamos a sua primeira realização. Ele conta com o patrocínio de instituições de pesquisas extremamente importantes, como a CAPES, a FAPESP, a Fundunesp, e tem o apoio do Mundo Geo, ao qual, nesse momento, agradecemos essa parceria. A realização é do GEPAG, que é um grupo liderado pela professora Célia, constituído por alunos, geralmente de pós-graduação, mas também temos alunos de graduação e que se dedica a estudo e pesquisa agrárias georreferenciadas. Tem, evidentemente, também o apoio da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, da fundação aqui do campus da Unesp Botucatu e, evidentemente, da nossa universidade, a Unesp. Antes de entrarmos na programação propriamente dita, para que vocês tenham uma ideia do que vai ser apresentado, eu quero apresentar ligeiramente uma introdução à geoestatística. Esse termo, às vezes, não é muito bem conhecido, existem algumas dificuldades em entendê-lo, e o que eu pretendo é exatamente esclarecer o que significa geoestatística. A natureza, ela tem dificuldades para a gente poder entendê-la. Tem uma série de fatores, de variáveis que condicionam o aparecimento de fenômenos naturais. Mas, de qualquer maneira, nós temos a obrigação, vamos dizer, dos cientistas que se dedicam ao entendimento disso, de explicarmos. E, para tanto, evidentemente, nós temos que fazer uma modelagem. A modelagem nada mais é do que uma simplificação do que a gente espera, ou acredita, ou aceita que está acontecendo nos fenômenos naturais. A modelagem ela pode ter dois enfoques. Os modelos chamados determinísticos e os modelos probabilísticos. Os modelos determinísticos são muito difíceis de a gente poder alcançá-los. Por exemplo, os físicos, até uma certa altura, no século passado, ou mesmo no início, no século passado, século XX, achavam que os seus modelos para o entendimento de como se funciona, vamos dizer, o interior de um átomo e tal, eram determinísticos. Mas isso não acontece. O que existe, geralmente, são modelos probabilísticos. A diferença é que nos modelos determinísticos, nós conhecemos perfeitamente todas as variáveis que estão atuando, todas as constantes, conhecemos perfeitamente. E isso é impossível. O que acontece é que, então, nós vamos sempre nos basear em modelos probabilísticos. Os modelos probabilísticos, associados a eles, existem componentes aleatórias. E é por isso que, nos modelos probabilísticos, há uma relação muito íntima com a estatística. Nós temos que usar a estatística para poder entender os modelos probabilísticos.
Por exemplo, na jogada de um dado, o resultado ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde que ele não seja viciado, tem a mesma probabilidade de ocorrer. Isso nós chamamos de um processo aleatório e não tendencioso. Nós podemos, inclusive, fazer várias jogadas e vários dados e calcular qual é a probabilidade de isso acontecer. Isso é o clássico na chamada estatística clássica. E na natureza? Como prever a ocorrência de um evento? É esse que é um grande problema. Por exemplo, vamos ver algumas modelagens espaciais de fenômenos naturais. Nós temos, por exemplo, uma pluma de contaminação, um determinado local que tinha um reservatório de um certo poluente, e isso é muito comum, extravasa e ela vai contaminar um corpo de água. Pode ser um mar, pode ser um rio. Nós podemos ter uma outra situação em que nós temos uma plantação de eucaliptos. Qual é a biomassa que deve existir nessa plantação? E isso é muito importante. Uma companhia tipo Eucatex ou Duratex, ela precisa saber, para montar uma fábrica nessa região, qual é a biomassa que existe aqui. Isso é um fenômeno natural outro. Um outro que atualmente está muito em evidência, como é que a Petrobras conseguiu determinar esta região onde está o chamado pré-sal, ou seja, aquele óleo, aquele gás que está abaixo de uma grande camada de sal e situada a vários 1000 metros de profundidade. Nós sabemos que foram feitos poços e tal, mas é necessário modelar esse depósito. Então, vamos ver um exemplo muito simples que a gente usa em todo o curso introdutório de estatística. Nós temos, por exemplo, duas variáveis A e B. Uma variável tem uma certa quantidade de valores, a outra tem uma outra sequência de valores, e o que nós vamos procurar fazer é entender se essas variáveis, elas são, vamos dizer, têm o mesmo comportamento, têm a mesma função de distribuição, e para isso o gráfico mais comum que existe é o histograma. Eu construo um histograma da variável A, construo um histograma da variável B, verifico qual é a média, o desvio padrão de uma e de outra, e facilmente, de uma maneira visual, muito rápida, eu posso afirmar com certo grau de precisão que essas duas variáveis têm as mesmas características, as mesmas estatísticas, quanto ao valor máximo, o quartil superior, a mediana, o quartil inferior, assim por diante. Então, é isso que, numa primeira aula de um curso de estatística clássica, é apresentado aos alunos. Mas, se nós adicionarmos a essas duas variáveis as suas coordenadas geográficas, ou seja, a coordenada x, que seria a coordenada este e oeste, a coordenada y, que seria norte e sul, e em cada uma dessas coordenadas aqui, nós obtivemos os valores das nossas conhecidas variáveis A e B. O que vai acontecer é, nós temos aqui a distribuição de A, a distribuição de B, a posição espacial é a mesma, mas acontece que nesse local aqui, para A foi obtido o valor 0,8, e aqui foi 1,95. Se nós formos construir um mapa com relação a esses valores, o resultado vai ser esse. Ou seja, aquilo que parecia pela estatística clássica serem duas variáveis com o mesmo comportamento, quando nós introduzimos a distribuição espacial dos valores, eles se apresentam de modo diferente. Aqui nós temos valores mais altos nessa região, e aqui nós temos valores mais altos nessa região. Então, esses dois mapas são diferentes. O que mudou? O que mudou foi o georreferenciamento. Quando, então, nós lidamos com valores que estão georreferenciados, eles acrescentam mais informações. Não que aquelas informações obtidas pela chamada estatística clássica estejam erradas. Não, elas apenas dão um certo tipo de informação. Mas, se nós acrescentarmos as coordenadas x e y, nós vamos obter maiores informações. E é esse o grande mérito, a grande importância, o grande enfoque da geoestatística. É exatamente estudar variáveis que estejam
um georreferenciamento, que sejam georreferenciadas. Então, a estatística espacial, para a interpolação de valores, os valores são coletados, ou seja, significa amostra, mas o que a gente quer é estimar o comportamento espacial do fenômeno em estudo, ou seja, a população. Para isso, nós temos que fazer interpolação. A interpolação é um procedimento matemático de ajuste de uma função a pontos não amostrados, baseado em valores obtidos em pontos amostrados. Ou seja, quando eu faço uma coleta de amostras, eu não consigo obter todos os valores daquela população. Eu obtenho uma parte, ou seja, uma amostra. Mas o meu interesse é entender o fenômeno como um todo, ou seja, a população. Para isso, eu tenho que fazer interpolação. E nessa interpolação, eu uso valores conhecidos, procurando determinar aquele valor desconhecido. Então, o produto final vão ser mapas, ou seja, modelos digitais. A estratégia para a amostragem, nós temos que saber as características da área a ser amostrada. Temos que ter um planejamento a ser adotado para determinar a seleção de amostra em termos de colocalização e densidade. E, muito importante, o procedimento a ser utilizado para o cálculo da estimativa e, mais importante ainda, a sua interpretação. Essa questão da interpretação é extremamente importante. Por quê? Não basta a gente aplicar um método, por mais sofisticado que seja, e encontrarmos um certo resultado, se nós não dominarmos a nossa ciência, aquilo que nós estamos interessados, ou seja, a interpretação. Então, vamos ver um pequeno exemplo bem prático. Usando informações pontuais conhecidas, como estimar um valor em local não amostrado? Então, eu tenho nesse local o valor 10. Nesse local, o valor 30. Neste, o valor 20. Mas eu quero determinar este valor aqui, que eu não sei qual é o seu valor. Então, existem várias estratégias. Eu posso fazer uma hipótese de que, como este ponto aqui está muito próximo do valor 30, ele deve ser 30. Mas eu posso também encontrar o valor 10 mais o 30 mais o 20, somá-los, dividir por 3 e eu encontro o valor 20. Ou então, eu posso levar em consideração não apenas o valor que eu encontro, mas também a distância que está situado desse valor. E faço, então, uma média ponderada. Então, vejam que existem diversas soluções, diversas tentativas de solucionar isto. E essa questão da população, a gente fala que nós temos que coletar a amostra, e essa amostra deve ser representativa da população, mas nós temos que tomar cuidado de verificar o que significa uma população visada e o que significa uma população disponível. Por exemplo, neste caso aqui, eu tinha uma camada de um determinado bem mineral, podia ser uma argila, podia ser um minério de ferro, mas acontece que ela foi erodida. Então, evidentemente que eu estou interessado em toda esta, mas o que eu tenho disponível é apenas isso daqui. Então, na amostragem baseada na estatística, isso daqui não é levado em consideração. Eu procuro a população visada. Mas acontece que a amostragem deve ser baseada na estatística espacial. E isso é uma coisa muito importante, que os resultados vão ser sempre incertos. Nós sempre, quando obtivermos um resultado, como esse daqui que eu estou apresentando, nós temos que ter certeza, temos que ter essa incerteza associada. Essa incerteza não é uma propriedade intrínseca do fenômeno. Ela vai refletir apenas o grau de desconhecimento do observador. O observador nunca tem o controle total da situação, mas ele sempre tem que ter certo que ele está cometendo um certo erro e determinar qual é este erro, né? Então, vamos verificar, por exemplo, o seguinte. No mapeamento de solos, eu tenho aqui 3 tipos de solos, então eu vou fazer trincheiras, ou vou usar trados, mas aí surgem uma série de questões que eu tenho que procurar resolvê-las para que, ao coletar amostras aqui,
eu posso interpretar, vamos dizer, a população que está envolvida nesses solos. Então, eu tenho aqui algumas questões. Por exemplo, quantas amostras devem ser utilizadas? Essa é uma questão, inclusive, de ordem econômica. Até que distâncias devem ser consideradas amostras? Aquela eventualmente coletada no centro da área a ser mapeada terá um peso maior que as demais? Se as amostras formarem grupos, qual a influência desses agrupamentos? Como evitar que o resultado seja sub- ou superestimado? Esse é um outro problema sério. É a gente estimar um resultado e ele corresponde a um valor menor do que a realidade. Ou então, muito acima da realidade. A relação espacial, em termos geométricos, entre as amostras estimadoras e a área a ser estimada tem importância? E, além disso, a técnica de estimativa, ela pode ser utilizada para qualquer tipo de solo? Por exemplo, eu tenho solos autóctones, eu tenho solos transportados, e essa técnica de estimativa. Então, essas questões vieram se acumulando durante o transcorrer dos anos, e as pessoas preocupadas, então, em resolvê-las e apresentar. Então, diversos métodos de estimativa para modelagem de superfície por meio de redes regulares. Então, se nós tivermos N valores conhecidos, regularmente distribuídos ou não, o valor a ser interpolado para qualquer nó de uma rede vai ser igual a isso aqui. Esse é o valor que eu quero determinar, e ele vai ser nada mais, nada menos do que a somatória de cada valor conhecido multiplicado pelo seu respectivo peso. A grande diferença, ou fundamental diferença entre todos os métodos é a seguinte: de que maneira que esses ZIs, esses valores conhecidos, são escolhidos, e principalmente os respectivos pesos PI são calculados e aplicados durante o processo de reticulação. Então, esta é simplesmente como que nós escolhemos esses valores ZI e como associamos os pesos, como determinamos os pesos. Essa é a diferença entre os diversos métodos que estão à disposição. Então, vamos ver um pequeno exemplo. Eu tenho aqui uma determinada distribuição de valores, no caso, eu tenho 10 pontos, eu estipulo uma rede, um reticulado aqui, e para cada nó desse reticulado, eu vou encontrar um valor. Então, significa o seguinte, por exemplo, para encontrar este valor aqui, eu uso, aí já começa a primeira questão, eu uso apenas este valor, uso este, uso esse ou uso todos? Então, são essas questões que surgem entre os diversos algoritmos para nós calcularmos reticulados. Mas, finalmente, nós encontramos uma rede de distribuição, nós partimos de 10 valores conhecidos, e aqui nós temos 100 valores conhecidos. É evidente, é intuitivo, sabemos que haverá um erro de estimativa, onde eu parto de 10 valores e pretendo obter 100 valores. Então, os métodos e a maneira como os computadores trabalham nunca é dessa maneira. Eles sempre têm, os algoritmos sempre têm que regularizar a rede. Então, esta maneira de como se escolhe os pontos e, principalmente, qual é o intervalo da rede, é que são perguntas muito pertinentes que têm que ser respondidas. Existem, então, diversos algoritmos para interpolação. O inverso do quadrado da distância, curvatura mínima, vizinho natural, regressão polinomial e a krigage, que é o método fornecido pela metodologia geoestatística. Então, a geoestatística, que é exatamente uma parte da estatística aplicada espacial, ela se preocupa, então, com os dados que são georreferenciados. E a base da geoestatística é a análise variográfica, onde nós temos, então, que determinar, vamos dizer, a variabilidade que existe nos dados e a estimativa que é feita pela krigage, né? As origens da estatística, como vemos aqui nessa pequena apresentação, podemos dizer que começa nos inícios do início do século de 1900 até meados. Então, diversos pesquisadores já se preocupavam em como determinar a quantidade de
chuva que existiria numa certa local, a quantidade de uma floresta que existiria no local, e assim por diante. Mas foi somente nos anos 50 do século passado que um engenheiro de Minas chamado Krieg, associado a um estatístico holandês chamado De Vries, que com trabalhos puramente experimentais, começaram a perceber que havia uma ligação muito íntima entre localização geográfica e a dependência espacial. E deu esse nome à geoestatística. Ou seja, começaram a perceber que em lugares, vamos dizer, após encontrar um certo valor, muito próximo a ele, iria encontrar um valor. No caso do Krieg, ele trabalhava na África do Sul com minas de ouro. E a preocupação deles, então, era encontrar depósitos de ouro. Então, quando se encontrava um certo alto teor de ouro numa certa região, ele foi percebendo que até uma certa distância encontrava-se aproximadamente aquele mesmo teor de ouro. Mas a partir de uma certa distância já não existia essa relação. Então, ele chegou à conclusão que existiria uma dependência espacial em função da localização geográfica. A minha avó tinha um ditado, que é muito conhecido, que dizia o seguinte: diz-me com quem andas e eu te direi quem és. É mais ou menos isso. Ou seja, os valores, eles estão, vamos dizer, associados no espaço. Mas foi somente com um engenheiro civil francês, Matheron, que trabalhava na Escola de Minas de Fontainebleau, perto de Paris, que escreveu 2 trabalhos clássicos sobre a teoria das variáveis regionalizadas. O Matheron, inclusive, quando leu esses trabalhos do Krieg, ele foi visitá-lo na África do Sul e aí ele fez, então, a teoria das variáveis regionalizadas, que é a base da geoestatística. A base da geoestatística, exatamente, é o estudo da teoria das variáveis regionalizadas. É um trabalho de cunho matemático muito complicado, não é muito fácil de se ler, mas outros autores depois, que se seguiram, trataram de apresentar esses assuntos de uma maneira mais palatável. Na estatística clássica, a base é a seguinte, que no espaço ocorrem infinitos valores de uma variável aleatória. Por amostragem, obtém-se diversos resultados únicos dessa mesma variável casual. A amostra deve ser representativa. Então, eu tenho numa certa região um grande número de valores. Vamos imaginar que isso daqui seja a nossa população. Eu faço uma amostragem e recolho, neste caso aqui, 100 valores. E esses 100 valores, pela estatística clássica, eu suponho que eles sejam representativos desta população aqui, que está representada nesta área. Aproximadamente, visualmente, a gente verifica que isso daqui é bastante pertinente. Bem, isto é o que estipula a estatística clássica. No caso das variáveis regionalizadas, no caso da geoestatística, nós temos que definir o que é uma variável aleatória e uma função aleatória. Então, cada ponto no espaço não vai apresentar um único valor, mas uma distribuição de probabilidade de ocorrência de valores. Por exemplo, no ponto x, esta propriedade zx é uma variável aleatória e que tem uma média m, uma variância s ao quadrado e uma função de distribuição acumulada. No espaço vão existir infinitos pontos xi, com suas próprias funções de distribuição. Então, o conjunto de variáveis aleatórias constitui uma função aleatória, ou processo aleatório, ou processo estocástico. O conjunto, então, de valores reais de z, que inclui a realização da função aleatória, é conhecido como variável regionalizada. Isso, num primeiro momento, pode parecer um pouco teórico, mas se verificarmos neste gráfico, nós vamos ver o seguinte, que em cada ponto em que nós coletamos um determinado valor, este valor pertence a uma determinada distribuição. E essa distribuição é diferente de ponto para ponto.
É diferente de ponto absoluto. Diferentemente do que se espera, do que se pensa na estatística clássica, que quando se faz uma amostragem, coletou-se um ponto e aquele é o único ponto. Não. No caso da função aleatória, ele vai apresentar uma determinada média, uma determinada variância e uma função de distribuição. Quando, então, nós coletamos um valor de cada uma dessa distribuição, nós chamamos isso de uma realização. E essa realização é que é a nossa importante variável regionalizada. Então, a variável regionalizada, ela tem um duplo aspecto aparentemente contraditório. Ela tem uma característica aleatória, ou seja, uma irregularidade, variação imprevisível de um ponto ao outro. Mas também tem uma característica estrutural, ligações existentes entre os pontos no espaço, motivados pela gênese do fenômeno natural. Então, é o seguinte, é impossível prever com exatidão o teor de um poluente na pluma de contaminação. Esse é o aspecto aleatório. Mas é bem provável que a gente encontre um alto teor de um poluente perto de outro alto teor. Esse é o aspecto estrutural. Então, tem esses dois aspectos. Um é o aspecto aleatório e o outro é o aspecto estrutural. Quando, então, nós não sabemos aonde temos o volume de uma pluma ou o volume de um corpo de óleo ou de gás, mas encontrado, vamos dizer, esse aspecto, determinado esse aspecto aleatório, nós vamos verificar que próximo a locais de altos valores, nós teremos também altos valores. Então, isso significa que a teoria das variáveis regionalizadas tornou possível a geoestatística. E, claro, qualquer variável que obedeça a essas características, não precisa ser necessariamente uma variável geológica, como nós vamos ver daqui a pouco, elas são possíveis de serem enfocadas, de serem estudadas pela metodologia geoestatística. Então, a teoria das variáveis regionalizadas tem por objetivo o estudo e a representação estrutural das variáveis regionalizadas para resolver problemas de estimativa. Ou seja, a partir de dados experimentais medidos sob suportes que não abrangem totalmente tais domínios. Isto é, nós conhecemos valores em alguns pontos, mas não conhecemos os valores em todos os pontos. Então, nós temos que fazer uma análise estrutural para poder determinar a totalidade. Esse é o problema clássico da inferência estatística, quando se pretende estudar uma população por meio de amostragem. E o melhor estimador para uma variável regionalizada deve levar em consideração as respectivas posições relativas e, portanto, a característica estrutural. Novamente, devo enfatizar que as estimativas são sempre afetadas por erros e é necessária a avaliação da precisão de erros. Muitas vezes a gente julga que está completamente certo, quando na verdade está completamente errado. Então é muito importante a gente saber até que ponto nós podemos fazer determinados tipos de afirmações. Então é muito importante a gente reconhecer o erro que está associado àquela afirmação encontrada. Então, para a interpolação de valores, a geoestatística se baseia nas variáveis regionalizadas e essas variáveis regionalizadas têm as seguintes características. A localização geográfica é parte integral de qualquer variável. Então, os números, os valores não existem sozinhos, não se apresentam sozinhos. Sempre associado aos valores, nós temos que ter o georreferenciamento, ou seja, as coordenadas x e y. Uma outra importante característica é que os valores das variáveis não são independentes e identicamente distribuídos. Não é como no caso do dado, que ao jogar pode dar 1, ou 2, ou 3, ou até 6. Não, nesse caso não. Se eu encontrar um valor num certo local 3,42, é bem provável que muito próximo a ele eu encontre 3,43 ou 3,44. Agora, existe então uma dependência espacial entre os valores. Essa aqui é muito importante, essa constatação das variáveis regionalizadas. A consequência disso é que nós vamos poder fazer erros da estimativa.
em vez de dar um único número, nós teremos associado, então, qual é o erro que está associado àquela estimativa. Exemplos, então, de variáveis regionalizadas são variáveis físicas dos solos, químicas, altitude de cotas topográficas, porosidade e permeabilidade de solos, a transmissibilidade hidráulica, concentração de elementos traço no solo, densidade vegetal em florestas, características geotécnicas de maciços rochosos e muito mais. Sempre que nós tivermos dados que nós possamos associar esses dados coordenadas, ou seja, em que os dados sejam georreferenciados, ele se torna uma variável regionalizada e então é passível de ser estudado pela metodologia geoestatística. Nós acabamos de verificar naquele pequeno gráfico que os momentos considerados na função aleatória em geoestatística são apenas a média e a variância. Nós precisamos conhecer a média e a variância. O momento de primeira ordem, ou seja, a média, é este valor esperado de Zx, que é igual à média. E os momentos de segunda ordem pode ser a variância, ou a covariância, ou a correlação, mas principalmente o variograma. E aqui nós temos que entender o seguinte: numa fórmula de variância, nós vamos representar a somatória de cada valor da variável menos a sua média, dividido por n menos 1, e isso elevado ao quadrado. Se for a covariância, nós vamos verificar a covariância entre esta variável xi menos a média, multiplicado pelo yi pela média. Mas, no caso da geoestatística, esses valores são valores da mesma variável, só que obtidos a distâncias h, a uma certa distância. Mas são valores da mesma variável. Não são variáveis, como no caso da covariância ou da correlação, variáveis diferentes. Referem-se sempre à mesma variável, que são obtidos em função da localização espacial, ou seja, locais com distâncias h, que na terminologia geoestatística é representado por lag. Então, o variograma nada mais é do que a variância das diferenças entre dois valores em pontos separados por h. E a variância, que é muito importante, mede a variabilidade espacial em função da distância. Vejam que no caso da estatística clássica, a variância mede simplesmente a relação entre os valores em torno de uma média, sem uma preocupação da distância. Nesse caso, não. Nós vamos encontrar uma somatória dos valores que estão encontrados em xi, menos o valor que está encontrado a uma certa distância h. Então, isso aqui elevado ao quadrado e dividido pelo número de valores. Essa, então, é a forma clássica que Matterhorn estipulou para o variograma. Então, o variograma ele vai mostrar as relações espaciais quando a função γh é colocada num gráfico contra h para originar o variograma experimental. Este γh vai distribuir-se de zero, quando h é igual a zero, claro, até um valor igual à variância das observações para um alto valor de h. Esta distância, segundo a qual o γh atinge um patamar, também conhecido como soleira ou sil, é igual à variância dos dados. E isso é chamado de alcance, ou range. Quer dizer, o γh nada mais é do que a variância menos a covariância. Vamos ver num gráfico. Isso daqui é o γh. Então, para cada valor γh, nós vamos obtendo uma certa distância. E vamos obter, então, os diversos pontos. Isso aqui é chamado de um variograma experimental. Esses valores que estão situados aqui significam o número de pares de pontos. No ponto zero, espera-se que a variância seja nula e a covariância seja máxima. E na medida em que nós vamos aumentando essa distância h, o que vai acontecendo é que a covariância vai diminuindo e a variância vai aumentando até atingir um determinado patamar, que é muito próximo, está aqui o valor da variância dos dados. Ele não precisa coincidir exatamente com isso. Existe, além disso, uma situação em que, quando o h é igual a zero, o γh já apresenta um certo valor. Então, isto é
conhecido como efeito Pepita. Esse efeito Pepita é uma terminologia que é herança, vamos dizer, lá do Krieg, porque numa pepita de ouro não existe ouro puro. O que existe são pedacinhos, vamos dizer, porções de ouro misturados com a rocha que contém aquela pepita de ouro. Então, numa própria pepita, num ponto, já existe uma variabilidade. E ele indica que esta amostragem que foi feita apresentou algum erro e que então precisa ser verificado. De qualquer maneira, nós usamos a mesma direção, distâncias múltiplas de H. H, 2H, sempre números inteiros. Vamos ver aqui um exemplo de um trabalho clássico de uma engenheira de Minas, a Isobel Clark. Então, aqui foi feita uma coleta. Vejam que em certos pontos nós não temos, vamos dizer, valores, não tem importância. Então, como é que se faz? A distância entre os pontos é de 100 pés. Então, aqui nós não podemos obter essa distância porque não tinha valor aqui, não obtemos uma distância de 200. Mas aqui nós obtemos essa diferença, assim por diante. Então, eu vou tirar 40 menos 42, elevo ao quadrado, vou fazendo isso tudo, divido finalmente por 36 e obtenho o valor 1,46. Ou seja, quando o H é 100, eu vou obter, então, este gama H 1,46. Esse mesmo raciocínio é feito para quando eu tenho 200. 200, então eu vou obter o valor 3,30. Vou compor isto na distância leste e oeste, na distância norte e sul, e para as distâncias 100 eu obtenho este variograma, 200 este variograma, 300 esse, e assim por diante. Da mesma maneira eu encontro. Ao obter este variograma, eu já posso tecer considerações. A primeira consideração que eu posso tirar deste resultado muito simples é o seguinte, que este fenômeno aqui não é um fenômeno isotrópico, ou seja, o comportamento dos valores dessa variável que está sendo estudada não é o mesmo. Porque, neste caso, S-US, ela varia com menos intensidade. E, neste caso, ela varia com mais intensidade. Quando acontece isso, na análise estrutural, que nós temos um comportamento diferente numa direção do que noutra direção, nós chamamos isso de um fenômeno anisotrópico. Além disso, uma outra observação que nós podemos fazer desse pequeno gráfico é que, há pouco eu dizia, que ela deveria alcançar um patamar. Nesse caso, ela não conseguiu. A variância vai se tornando infinita e isso tem um determinado nome, ou seja, que ela apresenta uma tendência nos dados, que evidentemente deverão ser corrigidos. Então, nesse caso, é necessário nós fazermos uma modelagem. Nós obtemos um variograma experimental e nós temos que ajustar um certo modelo para ele. Por quê? Porque no caso do variograma experimental, nós temos pontos e nós precisamos, isso sim, de uma linha contínua. Então, nós precisamos de funções matemáticas que definam certos modelos para que essa matriz de covariância possa ser invertida para fornecer os pesos para a interpolação por krigagem. Quer dizer, todo o processo de krigagem sempre vai ter como pré-requisito uma análise variográfica. Nós temos sempre que fazer, diferentemente de outros métodos, em que a gente usa de pronto o método sem haver necessidade de fazer uma modelagem. Mas no caso da krigagem, nós precisamos fazer essa modelagem. Então, ao fazer a modelagem, nós vamos verificar, segundo, por exemplo, uma determinada fórmula. Esta aqui é o modelo chamado esférico. Então, nós vamos ter que esta região aqui é uma região estruturada, é um campo estruturado. Em outras palavras, existe uma relação entre os valores nesta área. Aqui já é o chamado campo aleatório, ou seja, na medida em que estabiliza em relação ao patamar, nós temos então, e esta distância aqui é conhecida como amplitude.
Qual é a importância da amplitude? Se nós formos fazer, por exemplo, um reticulado, o reticulado, as dimensões do reticulado devem ser fornecidas pela amplitude, porque dentro daquela distância nós temos relações entre valores. Além, não temos relações entre valores. Então, por isso que, quando o H é menor ou igual a A, nós chamamos de um campo estruturado. Se for maior do que A, o campo é chamado de aleatório. Aqui nós temos aquela variância aleatória fornecida pelo efeito Pepita e aqui pelo efeito pela variância espacial. Essas duas aqui devem ser muito próximas à variabilidade dos dados. Então, a interpretação do variograma, que é extremamente importante para a análise estrutural, vai possibilitar obter parâmetros que descrevem o comportamento espacial das variáveis regionalizadas. E é muito importante entender que o variograma substitui a distância euclidiana H pela distância γH, que é o atributo específico do local em estudo. Essa é uma coisa que nós vamos ver logo em seguida. A distância dada pelo variograma mede o grau médio de similaridade entre um valor não amostrado e um valor conhecido vizinho. Então, ele é utilizado para calcular os valores da variância para uma dada distância, os quais são necessários para a organização do sistema de equações da Krigage. Então, a Krigage, esse nome, o Matterhorn deu o nome Krigage, em homenagem ao Krieg. Os povos de língua inglesa, americanos e tal, traduziram para Krieg, e aqui no Brasil nós temos Krigage. Então, todo o processo de inferência espacial tem início com a coleta de uma amostra composta por N pontos. E é esperado que essa amostra seja representativa do fenômeno em estudo em termos da distribuição de variabilidade espacial. Então, a Krigage nada mais é do que um processo geoestatístico de estimativa de valores de variáveis distribuídas no espaço no tempo, a partir de valores da distância, que são considerados como interdependentes pela análise variável. Mas existe uma família de Krigage. Tem a Krigage simples, Krigage ordinária, Krigage universal e Krigage de Cartesio. Existe, então, uma família de Krigage. Então, o único meio disponível para a gente verificar a existência ou não da continuidade espacial é se houver, por meio da análise variográfica, que determinará os parâmetros que caracterizam o comportamento regionalizado. Então, ela vai utilizar distâncias ponderadas e estimativa por médias móveis, pelos quais os pesos adequados são obtidos a partir do variograma, que representa a média da diferença ao quadrado dos valores de ZI distribuídos a intervalos de distâncias específicas. Então, é necessário um sistema de equações normais em uma matriz, que vão ser usados parâmetros variográficos, vamos ter que obter, então, os parâmetros variográficos pela análise do variograma, para calcular os pesos. E eles é que vão ser utilizados para o cálculo. Então, quando um variograma é adequadamente elaborado, a estimativa por Krigage é reconhecida como sendo o melhor e não como sendo a melhor e não tendenciosa estimativa linear. Então, o sistema de Krigage, necessário para a determinação dos ponderadores associados a cada um dos pontos estimadores, baseia-se na ideia de que quando maior a covariância entre uma amostra, xi, i, 1, 2, tá? E o local que está sendo estimado, x0, mais essa amostra deve contribuir para a estimativa. Ou seja, quanto mais próximo estiver essa amostra em que eu tenho um valor desconhecido, estiver de valor desconhecido, ela vai pesar mais. Então, o cálculo, todo o problema, um problema fundamental, como dito há pouco num dos slides passados, é o cálculo dos ponderadores. Entende? O valor estimado por Krigage, então, é uma combinação linear
de N variáveis regionalizadas. O valor estimado é não enviesado. Para que o valor estimado seja não enviesado, é colocada uma restrição. A sua soma deve ser igual a 1. Uma outra, um outro pré-requisito importante é que a variância da estimativa seja minimizada. Ou seja, espera-se que a diferença entre o valor estimado, o valor calculado e o valor real seja o mais próximo possível de zero. Essas duas condições é que caracterizam muito bem a Krigage como um estimador geoestatístico. Então, existe associado, evidentemente, a esse estimador um erro. Então, existe uma diferença, um erro entre o valor real e o valor que foi estimado, por exemplo, por uma Krigage ordinária. E uma maneira simples seria representá-lo pela variância da estimativa. Ou seja, a variância seria esta diferença elevada ao quadrado. Acontece que a variância não pode ser estimada porque não se conhece o valor real que está sendo estimado. E, portanto, também não se sabe qual é o erro associado. Então, esse aqui é o grande problema. Nós não conhecemos o valor real, conhecemos apenas o valor estimado. Então, nós temos que encontrar uma solução de transformar a expressão em termos de quantidades que possam ser calculadas. Já vimos que a média é a esperança de todos os valores. Mas a variância, ou seja, essa diferença elevada ao quadrado, é igual a 2 gama H. Ou seja, a variância dos erros é igual aos desvios ao quadrado em relação ao erro médio. Então, o erro médio é a média dessa diferença elevada ao quadrado. Então, para estimar esta medida, a gente utiliza o variograma, em que são medidas diferenças de valores ao quadrado. Esta que é a grande e fundamental importância da análise variográfica que é fornecida pelo variograma. E nós podemos estimar essas diferenças. Então, por exemplo, no famoso e conhecido método inverso da distância, nós apenas vamos considerar as distâncias que existem entre cada ponto conhecido e o ponto a ser determinado. Desse modo, eu tenho os valores nos pontos 1 a 5, sei as coordenadas, sei quais são os valores de óxido de urânio no caso, sei as distâncias, posso inverter essas distâncias, obtenho os pesos e, finalmente, multiplico cada peso pelo valor conhecido e encontro um valor. Neste caso do inverso da distância, eu apenas encontro esse valor. Bom, no caso da Krigage, é diferente. Ou seja, eu não apenas vou verificar as relações entre cada ponto conhecido e o ponto a ser determinado, mas as relações entre os pontos desconhecidos. É isso que faz a análise estrutural. Então, é uma estimação por uma combinação linear ponderada, ou seja, para encontrar, vamos dizer, o valor que existe em A, eu vou ter que encontrar a somatória dos valores que existem, vamos dizer, em cada um dos pontos, multiplicado pelo seu respectivo peso que eu devo encontrar. Esse valor estimado é não enviesado, ou seja, eu estabeleço que a soma desses valores aqui seja igual a 1. E o erro cometido deve ter uma esperança zero, ou seja, que a variância seja a mínima possível. Então, é esta questão que caracteriza muito bem a aplicação da Krigage como um método estimador, né? E, evidentemente, eu vou procurar pela máxima precisão, ou, em outras palavras, pela variância mínima entre esses dois valores. Então, a variância dos erros, já vimos, são os desvios ao quadrado em relação ao erro médio, ou seja, é a média dessa diferença aqui elevado ao quadrado. Para estimar tal medida, eu utilizo o variograma, em que são medidas diferenças de valores ao quadrado. Então, num variograma previamente calculado, dada uma distância h entre os pontos, pode-se estimar a variância simplesmente lendo o valor no eixo dos gama. Então, se eu verificar esta relação aqui, ela me dá a variância entre os pontos estimadores, ou seja, aqueles pontos que eu conheço os valores. E se eu verificar esta relação de cada ponto com
o valor desconhecido me dá a variância entre o ponto estimador e o ponto a ser estimado. Então, como nós tivemos que introduzir uma condição que os pesos os pesos gama devem ser 1, eu tenho que introduzir, e isso é conhecido do cálculo numérico, o chamado multiplicador de Lagrange. Esse multiplicador de Lagrange representa o balanço entre como os valores estimativos se relacionam com o valor a ser estimado e como se relacionam entre si. É muito importante esclarecer que a variância da krigagem é homocedástica. O que significa isso? Que ela independe dos valores dos pontos usados para obter o estimador. Ela mede apenas a configuração espacial ou geométrica dos dados. Então, vamos ver uma krigagem ordinária para a estimativa de um ponto x0. Então, eu vou construir o meu sistema de krigagem, uma matriz, desta maneira. Aqui eu vou verificar qual é que é o gama de cada ponto em relação a ele mesmo, ou seja, ele deve ser 0. Então, na diagonal principal, são valores 0. E, em seguida, eu vou verificar, como disse há pouco, qual é a relação que existe entre o ponto 1, o ponto 2, o ponto 1, o ponto 3, o ponto 1 e o ponto n. Da mesma maneira é assim. Então, esse daqui eu construo uma matriz simétrica, mas além disso, como foi imposta aquela condição que a soma dos pesos devia ser 1, eu acrescento 1 aqui e os 1 aqui. Neste caso aqui, eu vou determinar qual é que é a relação entre cada valor conhecido e o meu valor a ser determinado. E aqui estão os meus pesos. Então, eu tenho agora aqui um sistema de equações lineares que eu preciso determinar este vetor coluna. Quando isso acontece, basta inverter esta matriz aqui, multiplicar por este vetor coluna e eu obtenho os pesos. O que significa inverter isso daqui? É encontrar, vamos dizer, uma matriz que, multiplicada por ela, forneça a matriz de identidade. Aquela matriz em que, na diagonal principal, nós temos os valores 1 e nas demais posições nós temos o valor 0. Então, eu também posso, além de encontrar os pesos, calcular a variância ou, conforme o algoritmo que eu usar, o desvio padrão associado ao valor obtido pela estimativa krigada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar determinar qual é a variância que existe entre o valor que eu calculei, que eu determinar, e o valor real. Isso, então, eu uso esta fórmula aqui, em que eu aplico o multiplicador de Lagrange, que eu determinei aqui. Vejam que a somatória igual a 1 tem que ser dos pesos. Não entra o multiplicador de Lagrange nessa somatória. O multiplicador de Lagrange e mais esta combinação de valores. Então, vamos ver aqui um exemplo real. Numa determinada situação, eu estudei um fenômeno e verifiquei que aquele modelo ajustado ao modelo teórico era um modelo esférico. O valor de C, ou seja, a variância espacial, era 700. O valor do efeito Pepita era 100. O valor do patamar, soleira ou sil, seria a soma de C mais C0, seria 800. Que seria o valor de gama, segundo o qual o valor gama se estabiliza. E a amplitude seria 100 pés. Este é o meu modelo esférico, em que eu tenho aqui o valor do patamar. Se eu rebater aqui o valor do patamar, eu vou encontrar o valor 100 e aqui os meus valores de gama. Então, eu tenho esta distribuição de pontos, que nós já vimos, inclusive, no slide anterior. A distância entre o A e o 1 é 21,54. Isso em termos euclidianos. Mas eu não uso essa distância. Já que eu fiz uma análise variográfica, encontrei um modelo esférico. O que eu vou usar não vai ser esse valor 21,54, mas eu vou rebater esse valor no meu variograma e encontro o valor 322,7, que é esse valor que eu encontro aqui. Bom, isso é feito para todos os demais valores. Então, é isso que eu disse há pouco, que o gama H substitui a distância euclidiana. Em vez de usar 21,54, eu usarei
322,7. Então, o modelo que eu usei foi esse modelo esférico. É esse o modelo esférico aqui que eu usei. Então, significa que as distâncias entre o ponto P1 e A, a distância euclidiana é essa. Mas se eu ler, como acabamos de ver, no variograma, eu obtenho este valor, e assim por diante. Eu obtenho as distâncias entre os pontos conhecidos e o A, mas também obtenho as distâncias entre os pontos que eu conheço. De tal maneira que eu posso, não lendo no gráfico, como eu acabei de ler, mas se eu substituir nesta fórmula aqui o valor de C, o valor de H, o valor de A, eu vou obter os mesmos 322,7. Isso, então, é feito para obter todos esses valores de gama H. Né? Então, veja o seguinte, quando eu tenho a minha distância 100, minha distância 100 significa até aquele ponto existia uma relação entre valores. Mas acontece que eu obtive, numa determinada distância entre o ponto P2 e o P5, o número 120. Se eu substituir aqui 120, eu vou obter o valor 755,2. E aqui surge a questão. Eu devo usar aqui 755,2 ou 800? Eu tenho que usar 800, porque além de 800, há uma estabilização do variograma. Então, até o valor de amplitude 100, eu posso usar esta fórmula. A partir do valor 100, no caso aqui 120, eu tenho que manter os valores que tinham sido encontrados. Então, desta maneira, usando estes valores aqui, eu construo o meu sistema de krigage. Eu tenho aqui o sistema de krigage, tenho aqui as diferenças entre cada valor conhecido e o valor desconhecido. Agora eu preciso, então, inverter esta matriz. Inverto essa matriz. Normalmente, o que se faz num caso desse, a gente, para verificar se realmente a inversão foi correta, eu multiplico isto por isto e devo encontrar uma matriz de identidade. Muito bem. Eu encontro, então, esta matriz invertida, multiplico por isto daqui e vou obter estes valores. Vejam que esta somatória aqui de valores deve ser igual a 1. Inclusive, esta ponto 2, ele estava situado na retaguarda do ponto 1, então ele inclusive apresenta um aspecto negativo, quer dizer, ele pesa negativamente. Isso é chamado de efeito biombo, quer dizer, as amostras situadas atrás de amostras já conhecidas, elas acabam tendo um peso negativo. Então, eu vou agora substituir os meus valores conhecidos pelos pesos que eu determinei e encontro 376,54, que não é muito diferente do valor que eu encontrei com o método do inverso do quadrado da distância. Mas acontece que eu posso encontrar, usando essa fórmula, qual é o desvio padrão, que está associado a este valor que eu encontrei. Essa que é uma grande diferença do método da krigage. Vamos verificar o seguinte e lembrar da estatística clássica. Numa curva normal padronizada, em que a somatória, vamos dizer, dessa curva seja igual a 1, aqui nós temos a média e um desvio padrão para cá, outro desvio padrão para cá. Então, 95% da área desta curva está situado entre a média mais ou menos 1,96 desvios padrões. Mas isso é numa distribuição padronizada. Como no caso aqui eu encontrei foi o valor 20,27, eu multiplico esse valor 20,27 por 1,96 e encontro o valor 39,73. Em outras palavras, o valor do ponto A deve estar entre 336 e 416, ou seja, é 376 mais ou menos 39,3. Então, esta é uma possibilidade extremamente interessante ao usar, vamos dizer, o método da krigage, em que nós podemos, além de encontrarmos um determinado valor, estabelecermos qual é o erro que está associado a esse valor.
é interessante e importante chamar a atenção que, evidentemente, eu posso fazer este tipo de raciocínio quando os meus dados originais eles se distribuem segundo uma curva normal. Se não se distribuir segundo uma curva normal, eu terei que usar um outro artifício, mas de qualquer maneira, eu sempre serei capaz de encontrar, além de um mapa com valores crigados, encontrar um mapa dos valores de variância ou, conforme o algoritmo, de desvio padrão associado àqueles valores. Uma outra coisa importante em relação à krigagem é que ela pode ser utilizada na previsão de um valor pontual, como nós acabamos de ver. Mas, além disso, ela pode calcular o valor médio de uma variável regionalizada para um volume maior que o suporte geométrico. Por exemplo, eu quero calcular o teor médio de uma área ou de um volume, e esta aplicação vem sendo extremamente importante para cubagens de jazidas mineiras, em que a gente determina um valor médio, não de um ponto, mas de uma certa área ou de um bloco. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um elemento, cádmio, e nós temos as coordenadas deste elemento e os valores do elemento. Então, normalmente, nós temos aqui a localização dos pontos, temos um determinado modelo que nós encontramos, no caso o modelo exponencial. O modelo exponencial é muito próximo ao modelo esférico. A diferença é que ele nunca alcança perfeitamente, ele é uma assíntota, ele tangencia a variação. Temos encontrado um valor C0, um valor C e um valor A. Estes são os parâmetros fundamentais que vão ser solicitados quando nós formos aplicar a krigagem. Em outras palavras, não é possível entrar num software qualquer, e um bem conhecido é, por exemplo, o Surfer, e a gente começa já a utilizar o Surfer sem dar as informações necessárias que tinham sido feitas pela análise variográfica prévia. Então, eu encontro um mapa feito por krigagem ordinária pontual, aqui os maiores valores, tem aqui uma escala que mostra os valores de amarelo são os menores e os valores em vermelho são os maiores. Mas, além disso, ela me fornece um mapa muito importante, que é exatamente os desvios padrão da krigagem. Vejam que aonde nós tínhamos pontos conhecidos, evidentemente, são os valores aonde nós temos os menores desvios padrões. Isso, inclusive, serve de orientação. Se eu quiser melhorar, vamos dizer, os meus desvios padrões, eu sei que eu devo melhorar a minha amostragem nesta região onde eu tenho desvios padrões maiores. Então, este mapa de desvios padrões da krigagem é que distingue o método dos demais métodos, né? Em que nós temos não apenas a krigagem ordinária pontual, nesse caso, mas nós temos também os desvios padrão da krigagem. Um outro exemplo que segue aproximadamente a mesma, eu tenho aqui uma distribuição de pontos, faço uma análise variográfica, encontro o meu variograma experimental, modelo esse variograma experimental, e mesmo sendo, vamos dizer, uma área irregular, ou seja, que nós não tivemos observações nesta região, eu encontro aqui uma distribuição, e novamente, como vocês vejam pelos pontos que estão distribuídos aqui, nós temos nesses locais, os locais onde nós temos os menores desvios associados aos valores encontrados. Isso significa que a geoestatística tem uma série de aplicações. Iniciou-se com lavra e prospecção mineira, mas hoje em dia ela é aplicada em agricultura de precisão. Isso é extremamente importante, porque, por exemplo, o que se faz numa calagem, imaginando que aquele solo seja necessário modificar o seu pH, seja um solo homogêneo, isso não acontece na natureza. Então, o que interessa, evidentemente, para as companhias que lidam com produtos para corrigir o pH, por exemplo, é que o solo seja todo homogêneo e aplique uma grande quantidade.
Mas ao aplicarmos a geoestatística, nós vamos verificar que existe uma variabilidade, que existem regiões que têm um pH maior, existem regiões que têm um pH menor. E, conclusão, os corretivos deverão ser aplicados em determinadas regiões, e não todos. Então, vocês podem perfeitamente imaginar o grau de economia que isso pode apresentar. Análise espacial de crimes. Por incrível que pareça, os crimes, os assaltos, os roubos, têm localizações espaciais e podem ser estudadas segundo o formalismo geoestatístico. Na cartografia, na climatologia, na ecologia da paisagem, na engenharia florestal, em epidemiologia, é muito importante saber aonde se localizam, isso em prevenção na medicina preventiva, que é mais importante a medicina preventiva do que a curativa. Na preventiva, saber quais são áreas onde tem uma incidência maior de câncer, de dengue, doenças que têm uma distribuição espacial. Então, a epidemiologia tem se utilizado e muito da metodologia geoestatística. Na geologia ambiental, vários problemas são resolvidos. A geologia de petróleo é especialmente interessada nas aplicações de geoestatística. Por quê? Companhias de petróleo realmente são negócios que têm grandes lucros, mas também têm grandes aplicações de dinheiro, são sempre quantias imensas. Por quê? Porque furar um poço de petróleo é muito caro. Furar 2, 3, 4, 10, para poder determinar um determinado recurso, um determinado volume, nós precisamos, então, de elaborarmos métodos específicos que, com poucos valores, consigam determinar uma certa região maior. Então, tem grandes centros no mundo que se dedicam unicamente à aplicação da geoestatística para a geologia de petróleo. A geotecnia, a hidrogeologia, a pedologia e, hoje em dia, qualquer software para a confecção de mapas ou sistema de informações georreferenciadas tem um pacote de geoestatística. Um exemplo é o nosso Spring, feito pelo INPE lá em São José dos Campos, que originalmente não tinha esse módulo geoestatístico e hoje em dia tem. Então, há uma grande aplicação da geoestatística e um grande interesse pela geoestatística. Acredito que esse seja o motivo principal porque, para essa apresentação, tantas pessoas se inscreveram para este seminário. Eu agradeço a atenção e agora perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, professor Landim. Realmente a apresentação foi muito interessante. A gente passou um pouco aí do horário, mas acho que valeu a pena pela quantidade e pela qualidade do conteúdo que foi repassado aos participantes. Só queria deixar registrado aqui que a gente teve um pico de 948 pessoas online, era um pouquinho antes do meio-dia. Claro que agora muitas pessoas já saíram da sala, mas ainda estamos em mais de 800 pessoas conectadas no seminário. E também muita gente participando em grupo também, algumas pessoas em grupos de 5, 10 pessoas, então esse número acaba sendo muito maior ainda do que a gente tem registrado. Fico muito satisfeito. Bom, vamos lá para as questões. Uhum. Vou tentar fazer as questões aqui, agrupar algumas que sejam meio parecidas e pedir se o senhor puder dar as respostas assim, bem objetivas, para a gente tentar fazer o máximo possível de questões que estão reservadas aqui para o final. Uma pergunta muito simples da Alice Nardoni Martelli. Se trend, TIM e krigagem são estimadores lineares? A krigagem é um estimador linear. O trend, ele não é. Inclusive, ele apresenta dois mapas também, um mapa da superfície de tendência e um mapa de resíduo.
há uma diferença entre resíduo e erro. No caso da tendência, ele apresenta um mapa de resíduo. Então, não é um estimador linear, é um estimador, inclusive, de base geral. É. Ok, obrigado. Outra pergunta também da Alice. Qual a diferença entre regressão múltipla, multivariada e polinomial? Bom, a regressão polinomial, inclusive a análise de tendência se baseia na regressão polinomial. A regressão polinomial é um caso específico da regressão múltipla. Na regressão polinomial nós temos apenas duas variáveis independentes, que são as coordenadas geográficas. A outra era? Desculpa, eu apaguei aqui a pergunta. Múltipla, multivariada e polinomial, era isso? Não, uma regressão multivariada que vão ter várias variáveis independentes governando o comportamento de uma variável dependente. No caso, vamos dizer, da regressão polinomial, é um caso especial da regressão múltipla em que nós temos apenas duas variáveis, que são as coordenadas geográficas. Ok. Outra pergunta indo nessa área de conceitos, né? O Alexandre Costa pergunta o que é dependência espacial. Dependência espacial é o seguinte, é que nós podemos, vamos dizer, colocar valores, mas esses valores eles vão ter uma certa relação até uma certa distância. Além dessa distância, nós não temos mais uma correlação. Então, existe uma dependência espacial, dentro da qual, dentro de um certo espaço, existe uma relação de valores. Além desse espaço, não existe mais essa relação. Então, os valores são dependentes do espaço. Ok. O Maurício Cherubim pergunta se existe um número mínimo de pontos necessários para proceder à análise variográfica. Essa é uma discussão muito grande entre os pesquisadores, mas como nós precisamos de pares de pontos para fazer a análise variográfica, o que se tem verificado é que quando nós construímos aquele variograma experimental, para ele ser mais robusto, a gente ter mais confiança, fazer a modelagem, esse número de pares não deve ser muito menor que 30. Para que a gente tenha um número de pares não muito menores que 30, nós precisamos ter um número de valores por volta de 50. Alguns autores, inclusive, aconselham ter um número de valores igual a 100. Ok. Tem várias questões aqui sobre krigagem. A primeira que eu vou fazer é do Rafael Montanari. Pergunta qual a importância de se trabalhar com a krigagem de componentes principais de atributos físico-químicos do solo. Essa é uma questão muito complicada que eu mesmo tenho estado preocupado com isso, porque a krigagem é um método univariado. A krigagem é um método univariado. Se eu for usar um método multivariado, no caso análise de componentes principais, eu vou obter componentes principais. Ao obter componentes principais, eu posso fazer uma krigagem. Mas esta componente principal, ela é o resultado da combinação de diversas variáveis. Então, eu preciso ter segurança muito firme que o que representa é essa componente principal. Senão, eu vou obter números e tal, mas eu não sei exatamente o que significa a componente principal 1, ou 2, ou 3. Se eu souber que a componente principal tem um peso muito forte numa certa variável, podemos fazer isso. Mas esse é um assunto em aberto. Ok. Outra pergunta sobre krigagem ainda. O Luiz Neto pergunta como fazer a correção da suavização da krigagem e se há algum software livre que já realiza essa função. Software livre, deixa eu ver. Quase todos. Existe, tem um site da Associação Internacional de Matemática Geológica que tem. Mas existem, no momento eu não me lembro exatamente o endereço. Essa é uma coisa que podemos marcar para depois responder. Mas existem sim softwares livres que façam. Existia um muito bom, era chamado VarioWin,
que fazia, vamos dizer, essa modelação, mas o VarioWin ele funcionou até o Windows XP. Do XP para cá, ele já não funciona. Então, se porventura a pessoa tiver um computador que tenha, vamos dizer, a possibilidade de usar o Windows XP, o VarioWin funciona e modela muito bem e de maneira interativa. E é free. Ou era, pelo menos. Agora não tem mais sentido porque não funciona. Ok. O Wellington Alexandre do Amaral faz uma pergunta que acho que a resposta é bem simples mesmo. De forma geral, é possível dizer que a maior vantagem da krigagem em relação aos outros interpoladores é a regionalização da estimativa de valores para cada ponto estimado? Exatamente. É que além do ponto krigado, ele fornece qual é a variância ou o desvio padrão associado a essa estimativa. Ok. E teria aqui uma última pergunta, da Marisete Chaves de Cerqueira. Ela pergunta se existe aplicação de geoestatística em recuperação de áreas degradadas. Tem, claro. Sim? Exatamente. Porque veja o seguinte, o que eu dei foi um único método, que é a krigagem ordinária. Né? Mas, por exemplo, nós podemos usar a krigagem indicativa, que é um outro tipo de método, que é usado exatamente para verificar que áreas que devem ser remediadas, que áreas que não devem ser remediadas. Então, tem perfeitamente uma aplicação. Ok. Bom, para finalizar, professor Landim, tem muitas pessoas que estavam tentando acessar os exercícios que estavam naquele link que foi passado, só que parece que tem uma senha. Eu queria que se o senhor pudesse, por favor, explicar como obter essa senha e se pudesse sugerir também. Eu vou ver se eu lembro de cabeça, se não me escrevam. As senhas são o nome dos meus cachorros. Vários cachorros. Então vamos ver se eu lembro. Eram 6 exercícios, né? Que devem estar lá. Então a primeira era bruxa. A segunda Mondego. A terceira era Greta. Depois veio a Zira. Depois veio o Galego. E, finalmente, a minhota. Então, ok. Não tenho todos esses cachorros, eles foram morrendo e foram sendo substituídos. Ok, mas eu coloquei. É por aí. Mas qualquer coisa, me escreva. Ok, eu coloquei no chat esses nomes, se o pessoal puder tentar usar eles na senha, e se não, aí depois a gente manda para todo mundo por e-mail, quando a gente enviar os links para os materiais, a gente manda também essas senhas. Eu queria complementar também, perguntando, além, claro, do simpósio que vai acontecer, que outras fontes de informação o senhor sugeriria para as pessoas buscarem mais informação sobre geoestatística? Bom, eu acho que, primeiro, o professor Yamamoto e eu, vamos lançar um livro durante o simpósio. É um livro, chama-se Geoestatística, Conceitos e Aplicações. Vai ser editado lá pela oficina de textos. Nós procuramos fazer um livro o mais didático possível. E então, a partir do dia 8 de maio, nós teremos esse livro. Existe um outro livro que eu considero que seja o melhor livro escrito em língua portuguesa, apesar que agora nós vamos, não digo igualar, mas pelo menos apresentar um outro modelo de livro, que é o do professor Amilcar Soares. Ele é editado pelo Instituto Superior Técnico lá de Lisboa. Mas, além disso, basta entrar, vamos dizer, neste site que vocês têm, que tem uma série de livros em inglês, né? Mas em português. Eu escrevi há muito tempo um outro, mas já esgotou. A primeira edição, a segunda edição. Né? Então, os livros, tem muito livro à disposição. E mesmo entrar, por exemplo, no Google, geoestatística, seja em português, seja em inglês, que nós temos. Por fim, mais uma vez agradeço a todo mundo. Queria agora pedir as considerações finais do professor Landim.
Bem, essa foi uma experiência única. Eu nunca tinha feito esse tipo de apresentação, mas agradeço muito ao Mundo Geo por ter dado essa oportunidade, não apenas aos organizadores do terceiro simpósio e os organizadores do simpósio terem me escolhido para que eu fizesse a apresentação do seminário. Eu me senti como o professor Kahn, lá de Harvard, não sei de onde, falando para o mundo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Meu ego agradece. Ok, obrigado, professor Landim. O senhor vai poder ver aí no chat que realmente houve muitas mensagens de apoio, de agradecimento, vários elogios ao conteúdo do seminário online. E foi isso mesmo, a gente teve pessoas de vários locais do mundo, Estados Unidos, pessoal de Valência, na Espanha, de praticamente todos os países da América Latina. Claro que a maioria da audiência vem do Brasil, mas a gente tem participantes do mundo inteiro conectados com a gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez a todos, aos participantes, aos organizadores, e até o próximo seminário online da Mundo Geo.